Apresentação do Rabino Shimon Brand. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos aqui presentes para poder compartilhar com todos vocês a sabedoria mística, racídica e cabalística, os segredos do universo na ótica do judaísmo, do esoterismo e da mística da nossa tradição milenar. Hoje nós vamos falar sobre segredos cabalísticos da música. Mas antes disso, nós vamos pedir que o Yaakov anuncie os telefones aqui da rádio. Os telefones do ouvinte mundial são 3171-0221, 3171-0221, 3262-4490, 3262-4490. O movimento racídico, que foi inaugurado há 250 anos atrás pela alma iluminada do grande mestre Rabi Israel Ben Eliezer, mais conhecido como Baal Shem Tov, destacou como uma das prioridades da atuação racídica, da devoção a Deus pela mística do judaísmo, a melodia racídica como forma de elevação da alma. Nas orações, os Hassidim passaram a entoar cânticos e melodias ultrassensíveis que ocasionam a devoção, a introspecção, a reflexão e a elevação da alma. Em verdade, o movimento racídico não criou nada, não inovou nada, somente revelou aquilo que já existia. Na mística do judaísmo, a começar pelo Rabi Yitzhak Luria, o Arizal, ele revelou com várias melodias que a devoção a Deus deve passar pelo estágio da sensibilização da alma por meio da entonação melódica da música. E isso vai mais para trás ainda. Vários livros de Kabbalah, mesmo antes do Arizal, revelam que a melodia é parte da criação do universo. No templo sagrado em Jerusalém, havia uma pequena orquestra de Leviim. Os levitas tinham como função tocar instrumentos musicais. E essa era a forma de santificação de todo o trabalho das oferendas e sacrifícios, todo o trabalho altamente espiritualizado dentro do templo sagrado. Quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, eles conseguiram uma inspiração profética total. E todos juntos, homens, mulheres e crianças, entoaram um cântico de louvor a Deus. Naquele momento, eles se sintonizaram com um cântico maior que resplandecia e se revelava, reverberava nos mundos espirituais. O mais inspirado de todos os homens, Naim Zmirot Israel, quão belas são as melodias do povo de Israel, uma referência ao sagrado rei David. O rei David, nos seus 150 capítulos dos Salmos, ele conseguiu captar a melodia, a frequência melódica dos mundos espirituais. E vem o Zohar e fecha com chave de ouro a revelação de uma realidade maior. Quando Deus criou o mundo, ele criou dentro de uma sintonia melódica, música. A criação do mundo ela é composta por 4 frequências de música, de melodia. Os anjos entoam cânticos de louvor a Deus com liras e saltérios e harpas e violinos.
os próprios anjos entoam, tocam instrumentos musicais, é claro, no aspecto místico, cabalístico, espiritual, louvando a Deus. E essa música toda, essa frequência melódica toda, vai ascendendo os planos dos infinitos mundos espirituais até se aproximarem do trono de glória de Deus. E numa linguagem metafórica, diz o Zohar, que Deus passa a dançar e piruetar, a dar passos e dança de acordo com a música entoada de zilhões, onde a letra Z é uma variante tendente a infinito. Zilhões de anjos que entoam uma música para louvar a Deus. Ocorre que nesse mundo existe uma batalha feroz entre a luz e a escuridão, entre a santidade e o campo antagônico à luz, antagônico à santidade. Nesse último século, particularmente diante das artes e da música, como ela é conhecida no mundo secular, a música ela é veiculada pelas forças antagônicas à santidade para a erotização, para a vulgaridade, para os sentimentos somente voltados para o corpo, para o aqui e agora, né, para o romance, nada elevado, muito pelo contrário, para exprimir, a música pode exprimir os sentimentos mais elevados da alma, como as tendências mais baixas do corpo. Então existe uma batalha feroz entre a luz e a escuridão. E no mundo que conhecemos, a música em geral é usada, é manipulada para efeitos antagônicos à santidade. Existe um anjo, existe uma ideia do Zohar e também do Midrash. Há um anjo chamado Shamiel. Quando os anjos querem começar a entoar cânticos de louvor a Deus, o Todo-Poderoso fala o seguinte: todos não estão ainda autorizados ao começo do louvor. Esperem. Vocês têm que esperar os cânticos de louvor emanados, entoados pelo povo de Israel, particularmente nos dias de Shabat e Yom Tov, nos festivais. Vamos esperar o início dos cânticos de louvor lá de baixo para os sem número de anjos começarem a louvar a Deus. Esse anjo, Shamiel, a função dele é de ir de portal em portal nos palácios da espiritualidade para captar o efeito espiritual da devoção dos cânticos de louvor a Deus entoados em todas as casas de oração e casas de estudo, sinagogas e Batei Midrash, onde começam com a santidade do Shabat e dos Yamim Tovim, dos festivais judaicos, a cantarem, entoando louvores a Deus. E aí então os anjos passam a louvar a Deus também. A música é a frequência da criação. Há anjos criados especialmente somente para cantarem. Quando eles acabam de cantar, esses anjos são incendiados. Eles se consomem diante da luz ofuscante de Deus. Eles deixam de existir quando atingem um grau maior por meio da música. Os grandes mestres, líderes racídicos, particularmente do movimento Rabat Lubavitch, eles entoavam melodias chamadas em hebraico de nigunim, nigun, no singular, é a melodia racídica. Existem estudos místicos, cabalísticos sobre o efeito da música na alma do devoto, aquele que está devotando o seu coração e o âmago da sua alma a Deus. Estágios diferentes da música, como o despejar da alma, o elevar da alma, vários estágios que acabam finalizando num nível muito maior de conexão com Deus. A música é o desdobramento da frequência da oração
na suprema vontade de Deus. Não a música como a conhecemos, mas uma música muito mais elevada. Com a revelação de Mashiach, o povo de Israel entoará a 10ª e definitiva música, cântico de louvor, como está escrito na travessia do mar, Az Yashir Moshe, então cantará Moshe. O verbo aqui está empregado no tempo aparentemente indevido. Então cantou Moshe no passado, mas na Torá está escrito, conjugado, o verbo no futuro. Então cantará Moshe. Isso será com a revelação do Mashiach, quando a humanidade inteira, em uníssono, totalmente inspirada pela revelação e pela inspiração divina e revelação profética, onde todo e qualquer ser humano se transformará num profeta, captando a luz maior da espiritualidade da revelação de Deus. Então nós vamos nos dirigir a Deus por meio de louvores, entoando louvores, assim como os anjos o fazem, por meio da música. Uma música, uma melodia muito mais elevada, incomparavelmente inspiradora, superior a tudo que conhecemos como melodia em nossas vidas. E isso ocorrerá, nas palavras do Rebbe, o líder máximo da nossa geração, Rebbe de Lubavitch, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Rabino, o Renan, ele tem uma dúvida interessante. Rav, eu ligo o rádio, ouço várias músicas. Toda música tem um poder de me elevar ou atrapalhar? Toda música ou vem de planos celestiais ou planos antagônicos? Toda música tem esse poder? Ou tem músicas que são neutras e que não têm poder nenhum? A música tem um vínculo especial com a frequência da alma. Realmente é curiosíssimo como a humanidade inteira gira em torno da expressão artística da música, a ponto de certos ícones da música internacional serem verdadeiramente endeusados como culto à personalidade. Por quê? Porque a música mexe totalmente com a nossa alma, ou para um sentido ou para o outro. Infelizmente, no mundo físico e material, 99,9% da música é mais para acariciar o ego das pessoas, rebaixando-as ao âmbito única e exclusivamente material. Mas existe, como eu disse, outra música que será revelada iminentemente, uma música muito mais elevada, ligada à devoção de Deus. Até a idolatria, ela usa e abusa da música. A música é uma faca de dois gumes. Ela pode elevar a alma, como, infelizmente, o contrário também ocorre. Rabino, você citou que no Beit HaMikdash, no templo sagrado, existiam os Kohanim, os sacerdotes, que tocavam vários instrumentos. Os Levim, assessores dos Kohanim. Isso. Por que eles tocavam os instrumentos? Por que era necessário durante o serviço ter instrumentos tocados? E por que hoje, nas sinagogas, você não vê ninguém tocando os instrumentos, por exemplo? Sim. Então, na verdade, uma boa pergunta, no Beit HaMikdash havia algumas leis exclusivas. Por exemplo, hoje em dia não se abate um animal no Shabat, mas lá no templo havia oferendas e sacrifícios, inclusive no Shabat. Algumas regras só funcionavam dentro do templo. O templo era o canal central de espiritualidade entre a humanidade e Deus. Até hoje, segundo a tradição judaica, todas as orações dos mais de 7 bilhões de habitantes do mundo fazem uma viagem no campo físico até a tumba dos patriarcas, Hebron. Depois de lá vai para o Kotel HaMa'aravi, o muro ocidental, conhecido em português como Muro das Lamentações, o muro remanescente do templo, e na área física do templo é o canal onde todas as orações de toda a humanidade deixam o plano físico como uma onda e acabam entrando nos mundos adimensionais. A música é a vibração da alma para dar vazão à devoção por meio das preces ao Todo-Poderoso.
A Samara tem uma dúvida interessante. Rabino, eu ouvi dizer que os judeus ortodoxos, eles evitam de ouvir mulheres cantando. Isso tem algum embasamento? Na verdade, as mulheres cantando, a mulher, quando ela canta, é muito mais inspirador, mas é um fator atrativo. Então, os religiosos, eles podem ouvir a voz das suas esposas, das suas filhas, da sua mãe, de parentes próximos, mas não de qualquer mulher cantando, porque é um fator, infelizmente, a civilização ocidental erotizou totalmente a música. E a mulher, ela tem uma capacidade muito grande de atrair fisicamente por meio da música. Curiosamente, quando os judeus entoaram na travessia do mar, entoaram cânticos de louvor a Deus, naquele momento as mulheres também podiam cantar. Por quê? Porque quando eles estavam totalmente inspirados pela profecia, não tinha mais a inclinação física. Então eles puderam cantar. Futuramente, com a revelação do Mashiach, as mulheres, mesmo entre os devotos, os ortodoxos, etc., elas vão cantar normalmente, porque não haverá mais restrições em relação à inclinação do corpo, porque futuramente só funcionará no mundo, só será expressa a inclinação espiritual, a inclinação da alma. Então todos poderão cantar abertamente. Rabino, um comentário interessante. Se o silêncio também é uma prece, a música não quebraria isso? Há hora para tudo. Há momentos da conexão com Deus, do silêncio, da introspecção. O silêncio significa que a pessoa fala ou canta para si mesma. É entre ela e ela mesma. O silêncio é um estágio, mas ele pode ser precedido ou seguido pela música. A música não é o único estágio da devoção a Deus. É um deles. O silêncio é outro. O Kleber mandou uma dúvida interessante. Rabino, você falou que o universo, nosso mundo, foi criado no som. A gente sabe qual é esse som, como é que era esse som, e na Torá, na Bíblia, fala disso, que foi criado com som? Então, esse som não é um som físico, porque o som físico é onda mecânica, é um átomo batendo no outro. No vácuo do espaço, não tem som, porque não há meios de se propagar o som, porque os átomos são esparsos. Então, o som não se propaga. A onda sonórica, que é mecânica, não se propaga no vácuo. Mas aqui, a música nesse mundo é um reflexo da música muito mais sutil nos mundos adimensionais, no mundo espiritual. Então, o universo foi criado por meio dos louvores da criação a Deus. Deus simultaneamente criou a tudo e tudo passou a louvar a Deus. Os astros, as estrelas, eles têm uma espiritualidade que louvam totalmente o tempo todo a Deus. Existe um cântico conhecido tradicionalmente no povo de Israel, na nossa tradição, chamado de Shirah, Perek Ashirah. Todas as criaturas do mundo, desde o mineral, passando pelo vegetal e animal, cantam para Deus, mas é numa sintonia, numa frequência que não é auditiva. Mas todas as criaturas cantam o tempo todo para Deus, louvando-o, porque as criaturas do universo conhecem o seu Criador. O Michel pergunta, Rabino, eu sempre vejo esses nigunim, esses cantos racídicos, que não tem exatamente uma letra, mas que são repetitivos. Eu posso considerar eles como um tipo de mantra, algo para sair fora do estado de consciência? Então, muito bem. Quando a gente tem um padrão diferente do ideal, a gente acaba se baseando nesse padrão. Mantra é um recurso da idolatria. E já que ele é tão famoso no mundo, a gente acaba, pelo meio da comparação, acaba usando como referencial. Mas o mantra é uma distorção da frequência da melodia racídica ou de recursos que existem na devoção a Deus, que uma vez distorcidos, acabam descambando para a idolatria. Sempre lembrando que no mecanismo do livre-arbítrio, Deus criou
a distorção para fazer frente àquilo que é reto, límpido e claro. Mas e os nigunim? As melodias racídicas, elas não têm parâmetro de comparação com os mantras, porque os mantras caem no lugar errado. As melodias racídicas são uma forma de conexão, de vibração e reverberação de aspectos da alma por meio da harmonia da expressão melódica. Essa harmonia sensibiliza a alma e revela aspectos mais profundos da alma na sua conexão maior com Deus. Rabino, o Michel pergunta também, é verdade que a gente está nos dias de contagem do Homer e por que não se faz música nesses dias? Então, é uma excelente pergunta. Nós temos um luto. Uma certa vez, Napoleão Bonaparte, ele passou próximo de uma casa. Ele estava com os seus cavalos, com a sua guarda lá. Ele estava avançando lá numa frente, no campo de batalha. Ele passou por uma casa. Essa casa, todo mundo tinha um pessoal interno da casa que estava chorando copiosamente. Ele perguntou para o seu oficial imediato: por quê? O que aconteceu com essa casa? Alguém morreu? Aí o seu oficial imediato falou: não, aqui é uma sinagoga, são judeus que estão chorando a destruição do templo. Napoleão Bonaparte fez uma expressão de desconfiado e disse o seguinte: como? O meu serviço de informação falhou? Como que eu não fiquei sabendo que o templo foi destruído? Aí o oficial imediato esclareceu: não, o templo foi destruído há 1700 anos. Aí Napoleão ficou pensando, ele fez uma expressão assim de reflexão. Ele disse o seguinte: um povo que chora o seu templo destruído ainda depois de 1700 anos, aqui só pode se tratar de um povo eterno, de leis eternas e de uma filosofia de vida igualmente perpétua. Nós temos um período de luto porque o famoso Rabi Akiva, um gigante do judaísmo, o maior rabino dos últimos 2000 anos, ele possuía 24 mil alunos, que na verdade eram 24 mil mestres, e que por uma falta do devido respeito um para com o seu colega, acabaram perecendo numa pandemia, numa epidemia. Não é natural, uma outra epidemia. E em relação a essa grande perda desses sábios, se bem que ele liderou, ele fez com que surgisse outros 5 sábios gigantes, entre eles o compilador do Zohar, Rabi Shimon Bar Yochai, e também Rabi Meir Balamés, que o aniversário de falecimento foi no dia de hoje, Pesach Sheni, etc. Então, em luto pela perda desses 24 mil alunos, nós aqui, depois de 1800 anos, evitamos ouvir música nesse período por conta desse luto. São leis que são comportamentos do povo de Israel que estão acima do tempo e do espaço. Nós somos irmanados pela perda desses nossos 24 mil irmãos, com a diferença de 2000 anos. Alguma consideração final, Rabino, sobre a música, sobre os tempos atuais e sobre como a gente pode usar ela para poder trazer melhores tempos? Atualmente, pela mídia, as pessoas se apaixonam totalmente pela música. As pessoas conseguem, assim, derreter de tanto amor, paixão. As pessoas se desmancham em oceanos de lágrimas por conta de músicas que as tocam totalmente no coração. O nosso desejo é que esse mesmo sentimento e essa mesma sensibilização, em nível incomparavelmente maior, já se realize com a vinda do Mashiach e a tão almejada redenção. Todos vocês e todos nós pensam que conhecem música e que apreciam música? Nós vamos começar a apreciar música verdadeiramente a partir da revelação de Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser.
Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos com o Rabino Shimon Brand.